Bom dia. Hoje nós vamos falar um pouco sobre a água e a importância dela nos alimentos, e também responder as perguntas do questionário. Antes de ir às perguntas, nós trouxemos alguns conceitos e funções básicas da água. Ela é um dos principais componentes dos alimentos e desempenha funções como solvente para os nutrientes, vitaminas e minerais, meio que possibilita a ocorrência de reações químicas e transporte de nutrientes e regulador de textura. Nós vamos aprofundar um pouco mais nessas características mais à frente na apresentação, mas é importante destacar que elas exercem influência direta na durabilidade do alimento. E o contexto do nosso questionário foi o seguinte: suponha que você é um nutricionista responsável pelo planejamento de uma dieta para idosos em uma instituição de longa permanência. Muitos desses pacientes têm dificuldade de mastigação e precisam de alimentos com consistência pastosa, porém seguros do ponto de vista microbiológico. E com base nesse contexto, vamos às perguntas. Bom, começando pela primeira pergunta, ela pede para diferenciar o teor de água total e atividade de água e por que que os alimentos com o mesmo teor de água podem ter diferentes atividades da água. Então, para começar, o teor de água total é a quantidade absoluta de água que tem naquele alimento, independente se ela vai estar disponível para reações químicas ou não, e geralmente é expressa em percentual. Já a atividade da água é a parte da água total que está disponível para fazer reações químicas. E esse valor ele é medido de 0 a 1. E por que que os alimentos com o mesmo teor de água podem ter diferentes atividades de água? É justamente porque depende de como essa água está ligada, se ela está disponível para fazer a reação ou não. E isso vai acontecer porque sais, açúcares e proteínas podem ligar a água e vai diminuir a disponibilidade dela, mas não o teor total da água presente no alimento. E aí, para exemplificar, a gente tem a goiabada cascão e um bolo seco de fubá, que ambos têm 30% de água na sua composição, mas na goiabada a maior parte da água está ligada ao açúcar, então a atividade da água vai ser aproximadamente 0,75, enquanto a do bolo vai ser 0,90. Agora falando sobre a questão 2, nós temos uma tabela que tem os seguintes elementos: a massa fresca, geleia com açúcar, leite em pó, purê de batata caseiro. Temos também nessa tabela o teor de água e a atividade de água de cada alimento. A primeira pergunta da questão 2 falou o seguinte: qual dos alimentos é mais propício ao crescimento microbiano? E justifique sua resposta com base na atividade de água. De acordo com a tabela, o alimento mais perecível é a maçã. Bem, ela tem maior possibilidade de crescimento microbiano justamente pelo seu alto nível de atividade de água, o que é benéfico para o crescimento de micro-organismos. A segunda pergunta da questão 2 pergunta quais são os alimentos mais adequados para a dieta de idosos e por quê. Bem, eu meio que fiz um ranking baseado na tabela. Coloquei o purê de batata caseiro como o primeiro lugar, porque ele tem uma textura mole, o que facilita a deglutição para pessoas de meia idade. Em seguida, eu coloquei a maçã fresca, só que ela em forma processada, como raspada ou cozida, porque apesar da alta perecibilidade dela, ela é rica em fibras e vitaminas que é essencial para a saúde. Em terceiro lugar, eu coloquei a geleia com açúcar, mas eu coloquei em moderação porque justamente por ela conter o açúcar, né? Mas ela é interessante para dar energia rápida e variar a dieta. Por último, eu coloquei o leite em pó, porque ele é útil no ponto de vista nutricional, mas tem que ser constituído para ele ser consumido com segurança para as pessoas idosas. E é isso. Bom, e agora eu vou falar um pouco sobre como os métodos de adição de solutos, desidratação parcial e o congelamento podem influenciar na atividade de água dos alimentos e sua conservação. Basicamente, todos esses métodos têm como objetivo reduzir a atividade de água, só que por mecanismos diferentes. A adição de solutos, né, açúcar ou sal, reduz a atividade de água tanto pela ligação da água livre aos solutos, quanto pela alteração da osmolaridade do alimento.
Já a desidratação parcial reduz diretamente a atividade de água do alimento, através de diversos métodos, como secagem, por exemplo. E esses dois primeiros métodos, eles reduzem diretamente a quantidade de água total do alimento também. Agora, o congelamento, o último método, ele não reduz essa quantidade, ele somente reduz a atividade de água pela queda de temperatura e mudança do estado físico da água. E, resumindo, né, com todos esses métodos, e reduzindo a atividade de água, também se diminui a atividade microbiana e enzimática dos alimentos, aumentando a sua durabilidade. Então, Bom, a quarta pergunta pede para propor uma estratégia culinária para preparação de purês e papinhas que mantém uma boa textura e palatabilidade, mas também aumente a segurança microbiológica sem uso de conservantes químicos e para fundamentar a resposta com base na química da água. Pode passar, por favor? Bom, a primeira preocupação necessária para se fazer com qualidade e segurança é com os ingredientes. Escolhendo ingredientes frescos, lavando e descascando, diminui o risco de ter algum contaminante. Já na parte de cozinhar, o melhor método é cozinhar ou no vapor ou na panela de pressão com bastante água. Isso minimiza a perca de nutrientes e mantém uma boa textura. No cozimento ainda, para o controle da atividade da água se manter, é bom já depois de amassar para fazer o purê, cozinhar mais um pouco em fogo baixo para deixar a água evaporar, tirando os excessos de água, concentrando os sólidos e diminuindo a atividade da água. Por fim, quando se for resfriar e armazenar o que não for comer na hora, é importante um recipiente que seja estéril, pode ser um de vidro bem limpo, e resfriar rápido, sempre entre 4 graus na refrigeração ou menos 18 graus congelado. Isso evita o crescimento de bactérias termofílicas. Foi. bom, aqui está um pouco das nossas referências e é isso. Muito obrigado pela atenção.